Continuando aí o tema que a pastora Débora mandou, que a gente já falou tanto hoje, mas eu sei que Deus ainda tem algo reservado para nós. Livro de Lucas, capítulo 1, eu vou ler apenas um versículo, que é o 45. Eu sei que Deus ainda tem muito para falar conosco. Diz assim: e abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Eu vou ler mais uma vez. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Nós já ouvimos algumas coisas sobre Zacarias e Isabel, mas eu vou falar aquilo que Deus colocar em meu coração. Você já ouviu falando que o povo de Israel estava passando por uma fase difícil, por um momento de silêncio. Há 400 anos Deus não falava, a voz profética de Deus não ecoava naquele lugar, o povo estava sedento, o povo estava se distanciando de Deus, até mesmo os sacerdotes estavam meio que se perdendo, mas lá naquele tempo, Deus encontra Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que eles eram pessoas piedosas, que eles eram pessoas generosas, que eles eram pessoas irrepreensíveis. Eles pertenciam a uma linhagem sacerdotal. E Deus achou graça nesse casal. E como acho que a pastora Débora já disse, um certo dia, eles foi separado para o serviço na casa do Senhor, como sacerdote. E ele foi sorteado ali para entrar no templo, para acender o incenso. E quando ele estava ali, né, estou falando rápido porque vocês já ouviram isso hoje, para chegar onde eu quero. O anjo aparece e começa a falar com ele. E diz a ele que Deus havia ouvido a sua oração e a oração da sua esposa, e que Deus lhe daria um filho. Esse casal tinha tudo. Ele tinha status, tinha nome, mas eles não tinham um filho. E isso causava uma tristeza em seus corações, porque nós sabemos que naquele tempo, uma mulher não ter filho, um casal não ter filho, era sinal de vergonha. Muitos diziam, tá em pecado, Deus pesou a mão. Era algo que trazia muita dor e muita vergonha. E eles já estavam com a idade avançada e não tinham filhos. E aí Deus diz para Zacarias, olha, eu vou dar um filho seu, um filho para Isabel, seu. E aí, como a nossa irmã já disse, Zacarias duvidou. Zacarias não acreditou. E às vezes a gente acha fácil, tipo assim, poxa, o anjo falando, ele não acredita. Mas será que nós também não somos assim? Eu estava com 38 anos quando eu engravidei do meu neném. E eu assustei, falei, Jesus, não é idade para ter filho mais. E foi difícil mesmo. E agora imagina ele. Já está lá com a coluna doendo. Imagina Isabel. Ela não tinha a graça que a menina que estava cantando aqui, grávida. Quem que era? Não era você não, né? Era você que estava fazendo o gesto? Não, o gesto. Gente, eu falei para as meninas que eu só não faço aquilo porque eu não estou grávida. Mas Isabel já não tinha mais toda essa energia, toda essa vida. Ela já estava idosa. Às vezes a minha sogra tem 74 anos e ela não dá conta de cuidar do meu bebê. Ela quer dizer, eu não consigo, eu só olho ele perto de vocês. Porque se ele correr, eu não corro atrás. Agora imagina, de repente, você aí que tem mais de 60, Deus fala para você, vou te dar um filho. É assustador. E ele assustou. E para ele foi uma notícia que levou um choque, vamos dizer assim, né? Mas sabe uma coisa que eu estava lendo e Deus tocar em meu coração? Você percebe-se que provavelmente eles oravam há muitos anos. Porque o anjo é bem enfático em dizer, eu ouvi a sua oração. Então era algo que eles faziam, eles oravam por esse milagre. E ainda não recebeu. Mas o dia que ele estava trabalhando a serviço do Senhor, no serviço do reino, o anjo aparece e fala com ele. Você já percebeu que na Bíblia, Deus sempre vai aparecer para pessoas, para cumprir promessa, para chamar, para um chamado quando as pessoas estão trabalhando? Deus não chama ninguém que está lá de braço cruzado, eu vou ficar aqui esperando as promessas de Deus cumprir na minha vida. Não, Deus quer nos ver trabalhando, fazendo algo. Mesmo que está difícil, mesmo que as orações não foi atendida, mas eu continuo trabalhando. Tanto Moisés quanto Davi, quando Deus chamou, eles estavam pastoreando.
Pedro e os seus companheiros, quando Deus chama, eles estão lavando rede. Gideão, quando Deus vai chamá-lo, ele está lá malhando trigo. E assim vai. Eliseu estava lavrando a terra. O que você tem feito? Tem orado, tem pedido a Deus para fazer algo na tua vida, mas você continua fazendo aquilo que Deus te confiou? É muito difícil você manobrar um carro se ele estiver desligado. Mas nós precisamos entregar a nossa vida, colocar a nossa vida em movimento, para que o nosso Deus comece a dirigir e levar nos lugares em que Ele precisa levar. Pare de buscar respostas ou tentar entender as escolhas de Deus. Apenas escolha se entregar. Em dizer para Ele: Senhor, está difícil, eu preciso de algo, mas eu me entrego na Tua vontade, no Teu tempo, naquilo em que o Senhor deseja fazer da minha vida. Zacarias, o anjo fala com ele, e a Bíblia diz, se vocês já ouviram hoje, que ele fica mudo. Ele sai, tem um monte de gente esperando para ver, né, que Deus falou, e ele não fala. E aí eu comecei a pedir a Deus, o que será que Deus queria nos ensinar com esse silêncio que ele coloca a Zacarias? Sabe que Deus ministrava em meu coração? Há momentos que nós estamos em transformação. Há momentos que Deus começa a trabalhar na nossa vida que nós não entendemos o que é que está acontecendo. Nós oramos e parece que as coisas não vão para frente, parece que tudo começa a ficar difícil e nós começamos a nos desesperar. É um processo. Toda vez que Deus for fazer algo incrível na tua vida, saiba que algo que vai tirar do conforto, vai te tirar da zona do conforto, vai acontecer. É o trabalhar de Deus. E aí, esses momentos são momentos de ficarmos em secreto com Deus. Esse momento em que Deus está trabalhando na nossa vida é momentos de ficarmos quietinhos com Deus. De falar só com o Pai. Não sair falando por todos os lados o teu problema, o que você quer. Não, ficar quietinho. Sabe por quê? Porque muita gente não entende. Muitos não compreendem o teu sonho, o teu desejo. E vão começar, você está ficando doida. Débora, pastora, maluca, isso nunca vai acontecer. Ei, você acha que você vai conseguir se formar nessa faculdade? Nunca. E aí você começa a acreditar. É o que o hino que as irmãs cantou diz. Precisamos calar as vozes e começar a ouvir só a voz de Deus. Aí eu quero imaginar e não está na Bíblia, que se ele sai lá para fora, falando para todo mundo, Deus vai dar um filho. Olha, minha esposa vai engravidar. O povo está ficando doido. Já está tão velho que já está caducando. E ia começar a falar na cabeça dele. Imagina, Isabel grávida. E ele ia começar a acreditar naquilo. E aí a fé ia diminuindo, porque é isso que acontece. Porque o inimigo, ele luta todos os dias para que você perca a fé que você tem. Para que você pare de acreditar no Deus que você serve. Porque quando você para de acreditar, você para de viver. E aí você começa a viver numa vida triste, amargurada, angustiada. Cada dia mais longe de Deus, sozinha, do jeito que o inimigo gosta. Por isso temos que tomar muito cuidado. E não ficar ouvindo aquilo que as pessoas estão falando, mas tem momentos que é só você e Deus. Há momentos que Deus está te esperando no secreto. Há momentos que Ele quer falar só com você. Sim, Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar, para nos aconselhar, como os pastores da igreja. Mas há momentos que é só você e Deus. Ninguém pode fazer nada. E quando tem alguém que pode, Deus tira. Você já percebeu? Deus não deixa. Zacarias vai para casa. Isabel engravida. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Por isso que a gente tem que esperar, né? E aí, eu fico pensando, eles queriam um filho. Não sei se eles pediam homem ou menina, naquela época eles gostavam de ter filho homem, né? Era necessário. Mas eles queriam um menino, quem sabe. Quem sabe eles dobravam o joelho e diziam, Senhor, eu preciso do menino. Mas lá do céu, Deus olhando, não é hora ainda. E aí nós começamos a querer ajudar Deus, né? Como assim? Estou ficando velha. Meu útero já não funciona mais. E Deus, não é hora ainda. Sabe por quê? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que o seu. Que os caminhos de Deus são melhores do que o nosso caminho. Declara o Senhor, diz a Bíblia. Porque Deus não queria dar só um menino para eles. Mas Deus queria dar um profeta. Deus não queria dar um menino para eles, mas Deus queria dar alguém que seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre.
Eles queriam um menino, mas Deus queria dar um filho para eles que ia anunciar a vinda do Messias ao mundo. Eles queriam só um filho, mas Deus queria dar um profeta que ia conseguir levar muita gente para o Senhor. Ei, descansa em Deus. O que você precisa é muito pequeno diante do que Deus quer te dar. Acalma o teu coração. Eu sei que é difícil, o tempo está passando, o relógio não para, e você fica desesperado pensando, Deus, até quando? Até quando Deus quiser, porque o que Ele tem preparado para você é muito, muito maior do que o que você está pensando. Só precisamos esperar o tempo de Deus. E coisa difícil é esperar o tempo de Deus. Coisa difícil. Sabe por que eles conseguiram? E não se corromperam mesmo no mundo que estava corrompido? Porque a presença de Deus habitava em seu coração. Quer conseguir passar pela prova? Quer conseguir passar todas essas batalhas? Tenha o Espírito Santo morando dentro do teu coração. Porque sozinhos nós não conseguimos, sozinha o inimigo nos derruba, mas quando nós temos Deus, venha o vento que vier, o problema que vier, mas o nosso Deus nos segura com mão forte e nós não desfalecemos. Mas não tente passar na frente dos planos de Deus, porque não dá certo. Moisés, ele sabia que ele tinha sido chamado para libertar aquele povo. Porque ele começa a olhar, ele começa a ficar inconformado com a situação. Porque quando Deus te chama para algo, é assim que você fica. Por exemplo, se você é da decoração, você chega no lugar, você fica olhando, você quer arrumar. Não, está errado ali, ó. Ou você quer admirar. Não, ali está errado. Nossa, aqui ficou perfeito. Se você é da limpeza, você começa a olhar, não, ali precisava ter limpado mais um pouquinho. Se você é do louvor, as irmãs estão cantando, mas se elas dessem essa nota, mas essa, não é assim? Porque é um chamado. Você não sabe quando que ele vai acontecer, mas ele já é vivo dentro de você, desde o ventre da tua mãe. E aí, Moisés olha, um egípcio batendo num hebreu, e ele vai e mata, enterra na areia, achando, olha, eu estou fazendo o meu papel na terra. Estou defendendo, mas não era a hora, não era tempo. No outro dia, acontece a mesma coisa. E aí o hebreu, um deles, vira para ele e fala, você vai fazer igual você fez ontem? Quem é você, Moisés? Não tinha o respeito que precisava, por quê? Porque não era o tempo de Deus. Foi preciso ir para o deserto, passar no deserto, aprender muita coisa. Aí sim ele estava pronto para voltar e defender o seu povo com garra. Porque você só vai conseguir fazer aquilo que Deus te chamou para fazer no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus Ele vai na frente, Ele toma conta, Ele cuida, Ele prospera, Ele dá aquilo que você necessita. Então não apavore. Não acha que esses sonhos que você tem é coisa da tua cabeça? Não, é coisas de Deus, é sonhos de Deus. Mas é no tempo dEle. Aí talvez você olhe e pense, não, mas na minha vida eu já estou desistindo. Parece que não vai mais dar certo, tem gente que desanima da vida. Sabe o que acontece? Tem muita gente que acha que as suas limitações é a sua realidade. Eu não sei como é que você está vivendo no momento, mas creia, isso não indica aquilo que Deus pode fazer na tua vida. A tua situação não indica o que você é. É só um processo. Vai passar. E aí, Isabel está grávida, feliz da vida. Imagina, Deus deve ter renovado todas as suas forças, né? E aí o anjo aparece de novo. Mas agora ele aparece lá em Nazaré, para uma jovem menina chamada Maria. E diz a ela que ela ia engravidar do Messias, eu não vou entrar na história. E diz a ela para ela ter mais fé, né? Para dar uma... sabe a sua prima Isabel? Sabe aquela que era estéril? Ela está grávida. E aí Maria vai lá ver. A nossa irmã já disse. A Bíblia diz que quando ela chega... Quando Isabel ouve a voz de Maria, o Espírito Santo de Deus se apodera dela. O neném no seu ventre pula de alegria. As duas é cheia do Espírito Santo. E sabe o que Deus ministrava em meu coração? Que a gente aprende com essas mulheres. Pensa comigo. Isabel é de uma família sacerdotal. É casada. É uma mulher cheia de títulos. Maria, quem é Maria?
Só que em nenhum momento você vai ver Isabel questionando Deus. Isabel está grávida de um profeta. Maria está grávida do Messias. Mas as duas se alegram juntos. Sabe por quê? Isabel era uma mulher decidida, resolvida por dentro. Ela sabia que o que Deus deu para ela era dela. O que Deus deu para Maria era de Maria. E juntas elas iriam adorar o Senhor. Ei, para de ficar olhando para a vida do outro e pensando: olha, eu queria ser como a pastora Débora. Ah, eu queria tocar como o irmão toca. Queria tocar aquela bateria. Acho coisa mais linda. Mas eu vou fazer uma bagunça se eu for ali. Ah, mas eu queria tirar foto como a irmã tira. Eu queria ficar na porta e conseguir ser dinâmica como as irmãs. Não, cada um foi chamado para uma coisa. Para de ficar parando a sua vida, se comparando com outra pessoa. Você é especial para Deus do jeito que você é. Do jeito que você faz as coisas. É assim que Deus te chamou. Porque Deus chamou cada uma para uma missão. Somos parte de um mesmo corpo, mas cada um com uma missão. Se todo mundo tocar a bateria, que graça vai ter? Se todo mundo mexer no som, que graça tem? Se todas as irmãs da igreja resolver fazer parte do grupo de dança, que graça vai ter? Não tem. Por isso que Deus te deu o que deu para você. Isso não se torna maior do que ninguém. Nós estamos aqui, estamos pastoreando uma igreja, mas para Deus a irmã que limpa a igreja tem o mesmo valor. Diante de Deus não muda. Isabel sabia disso. Isabel sabia que ela tinha o milagre que ela precisava, que era o filho que ela queria. E Maria era mãe do Messias, porque foi merecedora daquilo, Deus deu para ela. E as duas se alegram junto. Ei, pare de olhar para a vida da outra e querer o que a outra tem. O pastor Isaías disse que era para me falar tudo que Deus mandou. Sabe o que é? Isso é inveja. E inveja, um sentimento maligno que tem destruído muita gente. Talvez você tenha um dom tão lindo. Talvez a igreja Filadélfia está precisando do dom que você tem. Mas você não quer o seu, você quer o dom da fulana. Deus te chamou para cantar, você quer pregar. Deus te chamou para pregar, mas você quer ficar sentado no banco. Deus te chamou para o ministério da oração, mas você não quer orar. Ei, vamos despertar. Imagina se cada uma de nós aqui resolver falar para Deus: agora eu vou fazer o que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Ninguém segura essa igreja. Porque Deus tem as pessoas perfeitas para cada coisa. Começa a glorificar a Deus pelo que Ele te deu. Aí talvez você pense: mas é tão pouquinho. Se alegra no pouco. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Faça com alegria e com diligência aquilo que Deus te deu. Se alegra com o que Deus te deu. Você não é menos amada por Deus por causa do que você quer e Deus ainda não te deu. O irmão do filho pródigo ficou triste, aborrecido, porque ele achava que o pai dele amava mais o irmão dele por causa de uma janta. Ei, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem propósitos diferentes. Enquanto nós não entendermos isso, nós não conseguimos se movimentar. Nós ficamos amarrados, esperando, e ainda culpamos Deus. Deus, por que nada acontece? Porque nós não conseguimos entender o que é que Deus quer com a nossa vida. Aí talvez você fique olhando para o seu sonho e pense: não, mas meu sonho é grande demais, nunca vai acontecer. Vai sim, porque nem sempre eles são os seus. Quando você sonha só os seus sonhos, são só seu, ele está privado da sua realidade. Mas quando você sonha os sonhos de Deus, pode parecer impossível. Pode parecer que nunca vai acontecer, mas ele vai acontecer. Porque Deus coloca sonhos em teu coração. Como você não tem noção. Sabe essas coisas malucas que você acorda de madrugada pensando? Aí você pensa: eu estou ficando doida, né? Olha o que eu estou pensando. É Deus que coloca na tua vida, meu irmão. É Deus mostrando para você o que você vai fazer no futuro. Eu sou casada há 22 anos. E eu só descobri um sonho que o meu marido tinha, ou algo que Deus colocou no coração dele, há 5 anos atrás. Na cidade de Alterosa, a gente é de lá. Antes de converter, antes de conhecer a Cristo, ele nasceu no berço evangélico, mas ele desviou. E fez de tudo que o mundo podia oferecer. E aí agora, hoje que ele é pastor de Alterosa, ele conta isso, as irmãs já escutou. E nem eu, que era casada com ele, sabia dessa história.
Ele falava que todas as vezes que ele passava em frente à nossa igreja, bêbado, algo falava no coração dele: você vai ser pastor dessa igreja. E ele disse que ficava com vergonha, porque estava bêbado. E ele disse que o maior sonho era só ser crente naquela igreja. Mas pastor não. Deus o trouxe. Ele começou a congregar e ele disse que ficava sentado num cantinho e ele não conseguia olhar para o púlpito. Porque toda vez que ele olhava para o púlpito, Deus dizia: você vai ser pastor dessa igreja. E a nossa igreja é uma igreja sede. Os anos se passou, ele foi consagrado, viemos para uma congregação aqui em Alfenas, fomos para Nova Resende. Há 5 anos atrás nós estamos em Alterosa e ele é pastor daquela igreja. Por quê? Porque há sonhos em teu coração que parecem impossíveis, mas não são seus. É sonhos de Deus. Então espere o tempo de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele está gerando um milagre dentro de você. Espere o momento em que Deus está gerando e formando este milagre. Quando nós estamos grávidas e descobrimos a gravidez, nós ficamos ansiosos para o neném nascer. Mas ele não nasce. E se nascer vai dar problema. Nós temos que esperar os 9 meses. E o que é que nós fazemos nesses 9 meses? Nós compramos um enxoval. Nós preparamos o quarto. Nós tiramos foto. Nós sonhamos com aquele nenenzinho. E prepara a casa. E pinta a casa, não é? E sonhamos e arrumamos tudo. Para quando o neném chegar, tá perto. Se o teu milagre nascer hoje, você está preparado? Você já preparou para receber aquilo que Deus te deu? Tem gente que tem o sonho de participar do ministério de louvor. Está se preparando? Já fez uma aula de canto? Não, eu quero pregar. Já fez pelo menos uma teologia básica? Lê Bíblia todo dia? Tem contato com o céu? Vocês estão me entendendo? Deus quer fazer o seu filho nascer. Mas ainda não nasceu. Porque você ainda não está preparado. Aleluia. Deus está gerando um milagre. Deus está gerando um milagre. E muitas vezes esse tempo de gestação dói, te faz chorar, te faz sofrer, te faz preocupar. Mas continue esperando, continue se preparando, continue no teu lugar. No momento certo, vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Isabel, como eu disse, era uma mulher de muitos títulos. Uma mulher da sociedade, vamos dizer assim. A Bíblia diz que ela é da família de Arão, sacerdotal. Ela casa com alguém da família sacerdotal. A Bíblia diz que ela era justa aos olhos de Deus. Imagina, ser justa aos olhos dos homens já é bom, agora imagina aos olhos de Deus. A Bíblia que diz. A Bíblia diz que ela era irrepreensível. Que ela guardava os mandamentos, que ela era fiel a Deus. Eu imagino que quando ela casa, é o comentário da cidade. Olha, tá vendo Isabel? A mulher do sacerdote. Olha Isabel. Ei, não se apegue a títulos. Não se apegue a nome. Não comece a dizer: nossa, eu não sou ninguém. Ou comece: não, olha, eu sou a esposa. Não, para. Sabe por quê? O que movia a vida de Isabel não eram os títulos que ela tinha, mas era a presença de Deus em sua vida. Porque o tempo passa. E depois que os anos passam, já não é mais olha Isabel, mulher de sacerdote. Não, era, tá vendo aquela ali? É estéril. Deve ter pecado. O título muda. Enquanto na terra estão dizendo assim: é estéril, viu? Aqui não tem neném, deu algum problema. O céu está dizendo assim: tá vendo Isabel? Mãe de profeta. Aí os homens estão dizendo: olha, Deus não agraciou Isabel. O céu está dizendo: olha, ela vai engravidar daquele que vai anunciar a chegada do meu filho no mundo. Ei, espere, Deus vai fazer maior e melhor do que você está esperando. Mas continue orando, continue jejuando, continue na presença do Senhor. Aleluia! Não deixe que o inimigo diz que você não pode, que você não é capaz. Não permita que o inimigo fale que para você não dá. Quem sabe você olha para a tua vida e pensa: como é que eu vou sonhar com um casamento feliz?
Se eu cresci vendo briga, eu cresci vendo divórcio da minha família, o que a pastora Débora pregou, você pode ser aquela que muda a história da tua família. Deus quer usar a tua vida para mudar o quadro de divórcio, de tristeza dentro da tua casa. Talvez você sonha com uma faculdade, mas pensa como? Eu cresci num lar que ninguém tem dinheiro, é uma miséria, uma pobreza, mas você pode fazer a diferença, porque o teu Deus é aquele que tem todo o poder. Deus está aqui para renovar as suas forças, a sua alegria, a sua esperança. Aleluia! Não deixe o inimigo dizer que você não pode. Porque Deus diz que você já é vencedor. Porque o inimigo tem os seus poderes, mas nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. Tá difícil lá na tua casa? Tá complicado? Entrega para Deus. Faz o teu melhor. Você já ouviu a história da Susana Wesley? Susana Wesley era uma mulher que cresceu num lar muito ruim. Não me lembro direito, mas ela tinha acho que 24 irmãos. Muito pobre. E ela casa com um obreiro da casa do Senhor. E aí, ela tem 19 filhos. Uma vida miserável, totalmente sem condições. E aí ela conta, depois eu não tenho como falar a história, mas procura, lê a história dessa mulher. Ela conta que o seu marido na igreja, sabe aqueles que existe, né? Que na igreja é uma benção, mas em casa é uma peste. O marido dela era desses. Não ajudavam com nada. Sem dinheiro para nada. Mas ela conta e os filhos sempre relatam que essa mulher, olha, essa mulher orava 2 horas por dia. Seja de madrugada ou a hora que desse, mas era sagrado, 2 horas por dia. Essa mulher tirava 6 horas do seu dia para alfabetizar os filhos. Num tempo em que mulher não podia nem ler, e disse que o marido chegava, você está ficando doida, ensinando essas meninas a ler, e ela continuava. Diz que quando as coisas apertavam muito, ela colocava um lenço na cabeça, porque com 19 filhos, imagina quanto serviço essa mulher tinha. Era pobre, não tinha como ter ajudante. Imagina, eu fico imaginando, eu com 3 fico quase doida. Ela tinha 19. Aí ela amarrava um lenço na cabeça e continuava fazendo serviço. E aí os filhos sabiam que quando chegasse, a mãe tivesse com um lenço na cabeça, eles não poderiam conversar com ela, porque ela estava trabalhando, mas estava ligada no céu. Uma vez por semana, ela escolhia um dos filhos, sentava e educava e conversava. E aí? Me conta da tua vida. E começava a conversar. Os filhos cresceram. Eu não consigo falar para você agora todos eles, mas todos os 19 se formaram. Viraram homens de Deus. As mulheres viraram mulheres de pastores. John Wesley, não sei se você já ouviu falar, mas foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Era filho dela. Ei, faça o melhor com o pouco que Deus te deu. Isso não é desculpa para não fazer nada. Olha para a tua casa e faz o melhor que você pode. Seja uma mulher que quando você dobrar os joelhos no chão para pegar alguma coisa, o inimigo sai correndo porque já acha que você vai orar. Seja uma mulher conhecida nos céus por causa da sua oração, mas no inferno também. Que o inferno sabe que com você não pode mexer, porque você é uma mulher que ora e é temente a Deus e tem contato com os céus e é cheia do Espírito Santo. Só vence neste mundo a pessoa que tem Deus dentro de si. O mundo está desafiador, mas se Deus mora dentro do teu coração, não existe batalha que vai te parar, não existe inimigo que vai ficar na tua frente, porque quando você não der conta, Deus vai na frente, te carrega no colo e te ajuda, e daqui a pouco você está do outro lado, porque Ele tem compromisso contigo. Aleluia, eu já estou terminando. Aleluia. Pare de ser vitimista. E comece a olhar para o céu e dizer, eu sou amada. Eu sou amada de Deus. Pare de achar que não, fulano minha... Deus... Não, Deus ama todo mundo. Como prova disso, Ele deu o seu filho para morrer por você. Por mim. Você é amada de Deus. Não deixe o inimigo dizer ao contrário disso. Aleluia. A Bíblia diz que Deus derrama do seu amor
através do Espírito Santo. Se você está angustiada, triste, sem esperança, olhe para dentro de si, é porque às vezes o Espírito Santo não está dentro de você. Porque entrou tanta angústia, tanta tristeza, tanta mágoa, e não tem espaço para Ele. Mas nessa noite você está aqui com um propósito. Para pedir para Deus ajudar que você limpe o seu coração e Ele entre, te renova, te alegra e coloca novamente os sonhos dEle na sua vida. E que pelos olhos da fé você consegue entender e enxergar que a tua vida vai mudar. Deus conta com você para mudar a história de uma geração. Se o lugar que você está, se na família que você está, no serviço que você está tudo ruim, Deus te colocou lá com um propósito. Quando o exército de Israel estava ameaçando o exército filisteu estava ameaçando o exército de Israel, os homens batiam a perna de medo, soldados preparados para a guerra. Aí de repente chega um homenzinho, sem nenhuma experiência. Sabe assim, igual você sente? Que não tem experiência, não tem força, não tem armas para lutar com a guerra que está na tua casa. Davi chega desse jeito para a guerra. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E ele vai e ele vence Golias. E quando ele vence, o exército de Israel toma uma força gigante e vai contra os filisteus e derrota. Ei, você é Davi que Deus quer usar na tua casa para levantar e para os outros entender que através da tua vida Deus vai restaurar, Deus vai colocar coragem, Deus vai colocar a armadura certa e a tua família vai vencer. Não aceite perder os teus filhos para o inimigo. Não aceite perder o teu casamento. Deus te deu e Deus vai te dar estratégia para lutar até o fim. Aleluia. Aí talvez você pense, olha, lá em casa está um deserto, eu não consigo orar, eu não consigo nada. Não, mas Deus vai te renovar nessa noite. Eu creio nisso. Olha o que Isaías diz, Isaías 32:15. Ele profetizando para a nação de Israel. E ele diz assim, ó, depois de um grande problema, depois do cativeiro, depois que eles sofreram muito, Deus diz assim, ó, mas isso vai acabar quando o Espírito Santo for derramado sobre nós, lá do alto. E então o deserto se transformará em campo fértil. E o campo fértil será como uma floresta. Sabe o solo que Deus te plantou, que você está olhando para o lado, está tudo ruim, tudo difícil. Através da tua vida Deus vai fazer uma floresta. Floresça onde Deus te colocou. É lá naquela família, daquele jeitinho que Deus quer usar a tua vida. Ei, não adianta querer ser usado na floresta, uma árvore na floresta só é mais uma árvore. Mas uma árvore no deserto, ela faz sombra para o cansado. Ela dá refúgio para aquele que está desanimado. Ela dá fruto para o faminto. E você é essa árvore plantada no deserto. E Deus vai usar a tua vida e vai virar uma floresta. Porque Deus é contigo, mulher. Você só precisa acreditar. A Bíblia fala de uma parábola, Jesus contando uma parábola que um homem plantou uma figueira numa vinha. E os anos se passaram. E o dono ia lá e nada de dar fruto naquela figueira. E aí ele fala, olha, vamos arrancar. Porque não dá fruto. E aí o moço que cuidava da terra disse, não, só mais um pouquinho. Eu vou cavar em volta. Eu vou colocar adubo. Quem sabe? Quem sabe você é essa figueira? Deus plantou no meio de uma vinha. E você começa a olhar à sua volta. E você começa olhando, olha, ela dá um fruto tão lindo. Quem sabe aquela figueira olhava para as uvas tão bonitas, aqueles cachos de uva, e pensa, para que eu vou dar um figo, uma frutinha, se a uva dá uns cachos tão lindos? Mas foi o dono que plantou aquela figueira, porque ele queria comer daquele fruto. Ei, Deus te deu esse talento, porque Ele precisa do seu talento. Pare de olhar para os talentos dos outros, porque o dos outros é dos outros, o seu é seu, e Deus insiste em falar isso. Deus está querendo usar alguém que está amarrado e não está conseguindo entender que o seu fruto é importante para aquele que te plantou. Pare de olhar para os outros frutos, comece a olhar para a tua vida. O Espírito Santo, como aquele homem que estava trabalhando, está aqui nessa noite cavando em volta, colocando adubo.
e dizendo: olha, espera, ela vai dar fruto. Olha, passou aí um vendaval na vida dela, tirou umas folhinhas, ela deu uma balançada, mas ela vai dar fruto. E eu creio que em nome de Jesus, o ano que vem você vai estar aqui contando o testemunho que Deus te levantou, que Deus te frutificou e que tem muita gente aproveitando dos frutos que você está dando. Aleluia! Maria e Isabel só conseguiu ser mulheres agraciadas porque tinha o Espírito Santo dentro do seu coração. Você já experimentou o Espírito Santo ser derramado dentro de ti? Quantas vezes estamos angustiados, tristes, entramos para o nosso quarto, dobramos nossos joelhos e começamos a falar com Deus. Tem hora que não sai palavras, tem hora que não sai lágrimas, só sai um gemido, mas Deus está escutando. E de repente a graça de Deus invade o seu quarto e você sai de lá forte. Os problemas continuam, mas você está revestido, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Não importa o problema que está na nossa frente, mas se Deus estiver dentro de nós, nós o sentimos como um gigante. Porque nós sabemos que se nós tropeçarmos, Deus vai nos segurar. Se nós cair, Ele levanta. Se nós tiver sede, Ele dá água. Se tiver com fome, Ele dá pão. Ei, pare de viver longe dele. Pare de viver longe do Espírito Santo. Mas peça para Ele: Senhor, está tudo ruim aqui, mas eu quero que o Senhor habite na minha vida, na minha casa. Eu quero que o mundo veja a Tua glória na minha vida. Eu quero, Senhor, viver dias diferentes na Tua presença. E você começará a ver como a sua vida vai mudar. Ei, Deus conta contigo. Eu posso orar? Posso orar? Vamos ficar de pé? Deus conta contigo. Deus está aqui nessa noite, chamando mulheres para fazer a diferença na terra. Eu vou ler novamente o versículo que as irmãs leram. E Deus, olha, Deus dizendo para você: eu, Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Ei, sabe o seu filho que você acha que está perdido? Deus diz assim: ó, seus filhos e suas filhas profetizarão. Sabe você que está cansado e está pensando assim: deixa que os mais novos fazem. Eu já fiz, mas não. Deus diz assim: ó, os velhos terão visão, terão sonhos, e os jovens terão visão. Deus quer renovar essa igreja. Deus quer encher com mais graça, com mais unção, com mais poder, para que as pessoas que adentrarem aquela porta com a vida angustiada, triste, saiam daqui cheios de Deus. Mas para isso Deus conta com pessoas cheias do Espírito Santo, com pessoas renovadas, com pessoas que tenham compromisso com Deus de fato. Deus está convocando um exército para que você faça a diferença na cidade de Alfenas, para que você não venha só ter um título de uma pessoa: eu sou evangélica. Não, você precisa ser uma pessoa cheia de Deus. Aleluia. Deus tem coisa linda para a tua casa, para a tua família, para essa igreja. Mas nós precisamos pedir a Deus: Deus, toma conta. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tira tudo aquilo que está impedindo o seu agir, o seu trabalhar. E começa a fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E Deus vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma tão extraordinária, que você vai começar a olhar e vai pensar: por que eu não decidi antes? Por que eu não me rendi antes? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E o tempo oportuno é hoje. Está na hora de começar a entregar a nossa vida para Deus. Deixar que Deus guia. Liga o motor e deixa que Deus te leve para onde Ele quiser. Ele vai levar para os caminhos difíceis? Vai. Mas a mão dele vai estar junto. Tem a história de um menininho que estava em um avião. E eles estavam passando por uma turbulência muito grande. E a aeromoça pediu para eles fecharem as mesas, colocarem o cinto. E ela passava e o menininho estava desenhando. E eles falando: gente, uma turbulência muito grande está vindo aí. E passava, o menininho estava sozinho, escrevendo, desenhando. E ela: ei, nós vamos passar por uma turbulência, você não está com medo?
E ele, cheio de vida, diz: não, porque o piloto é o meu pai. Ei, o piloto da tua vida é o rei dos reis, o general dos general. Vai passar umas turbulências, vai, mas ele está no controle. Vai parecer que vai afundar, mas no momento certo ele vai chegar e vai dizer: aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. Ei, essa prova não é para te matar, essa prova não é para te destruir, mas é para te levantar como uma mulher de Deus, forte e corajosa. Por isso ore comigo e diz: Pai, nós estamos na sua presença, Jesus. Deus, esse dia que o Senhor nos preparou, sabemos que não foi em vão. Deus, nós precisamos da tua glória e da tua unção. Nos reveste, Pai, com o seu poder. Aleluia. As irmãs vão cantar. Enquanto elas cantam, vocês vão adorar. E vai falando com Deus. Vai contando para Ele tudo aquilo que está ruim dentro do seu coração. Ele é um Pai amoroso. Ele vai cuidar da tua vida. E você vai para casa ter uma noite diferente. Porque a presença de Deus que habita em você vai te dar um sono tranquilo e um amanhã cheio da glória dele. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.